E hoje a nossa parada é nos Estados Unidos de 1968, mais precisamente em plena Nova York. A gente vai falar sobre aquele que até hoje é considerado um dos maiores filmes de terror da história, principalmente quando a gente fala de terror psicológico. Eu tô falando, é claro, de O Bebê de Rosemary. Abraham Saperstein? Yeah. Do you know him? I've met him once or twice. To look at him, you'd never think No, you wouldn't. O Bebê de Rosemary, ele é aquele tipo de filme que é clássico no sentido mais óbvio da palavra clássico mesmo. O que a gente entende quando a gente pensa em filme clássico, livro clássico? A gente sempre pensa naquele tipo de obra que consegue continuar sendo importante a qualquer época, independente de quando foi escrito ou quando foi filmado, produzido, que consegue se perpetuar, que consegue se manter, né, importante, essencial, fundamental para várias épocas diferentes, né, que o tempo não apaga. E é exatamente isso que nós temos aqui nesse longa. A gente tem aqui um filme de terror que conseguiu ganhar as pessoas, amedrontar, aterrorizar, eu diria, nas nuances, no clima de claustrofobia que a gente observa ali a todo momento, enquanto acompanha, né, a vida da Rosemary, nossa protagonista. Ele tá nas atitudes, no comportamento ali das pessoas em volta, das pessoas que fazem parte desse filme. Então é um terror que não tá no jump scare, não tá ali naquela coisa estampada pra gente, mas que a todo momento se faz presente. Isso é muito interessante. E nós temos bastante coisa para falar sobre O Bebê de Rosemary. Esse é um filme que ele tem muito para ser dito sobre a sua história, existe muito para ser dito sobre os seus bastidores. Esse é um daqueles filmes que ganha aquele selinho de amaldiçoado também fora das telas, por conta de algumas coincidências muito infelizes que aconteceram depois do seu lançamento, depois da sua existência, e que se relacionam ali com todo o período de filmagem, enfim, com a história. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o que se trata, né? Do que se trata O Bebê de Rosemary. Para quem nunca viu o filme, eu vou falar agora um resumão dele. Nunca, assim como em todos os outros vídeos, eu não falo o final exatamente do filme, mas não vai ter jeito aqui. Só de eu explicar sobre o que se trata a história, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre aquele clima de terror, onde ele se manifesta, eu vou acabar soltando muitas informações sobre todo o decorrer da trama. Então, se você nunca assistiu e você não gosta de spoiler de jeito nenhum, eu te aconselho a parar por aqui, depois você volta pra gente conversar um pouquinho, depois de você ter assistido, pra gente não ter essa experiência incrível, né, sendo afetada. Mas se você não liga pra spoiler, ou se você já tá cansado de saber sobre o que é O Bebê de Rosemary, então pode continuar à vontade e vamos destrinchar aí um pouquinho. A nossa história, né, ela acompanha, como o nome já diz, a Rosemary, que é a nossa protagonista aqui, e o marido dela, o Guy. Eles dois são um jovem casal que agora estão se mudando para um novo apartamento. Eles estão procurando, né, algumas opções, até que eles vão conhecer um apartamento que fica num prédio ali com uma boa localização em Nova York, um prédio já tradicional, já antigo, então com moradores que já vivem ali há muito tempo, muitos moradores que já são senhores e senhoras, e eles gostam muito desse lugar, desse apartamento, só que esse lugar ele guarda algumas estranhezas, algumas histórias aí de crimes, de mortes que já aconteceram por aí, mas é claro que a gente sabe que isso não afeta na decisão deles, eles realmente ficam encantados, o lugar é espaçoso, o lugar tem uma localização ótima, o lugar é bonito, então eles se encantam, enviam uma proposta e conseguem comprar esse apartamento. O apartamento em que eles estão, propriamente dito, ele antigamente era um apartamento só, ainda maior, que foi dividido, que sofreu uma obra e foi dividido em dois. Então eles moram atualmente no apartamento 7B e eles
são muito próximos, são muito vizinhos, né? Tem um apartamento coladinho ali com os moradores do apartamento 7A. E esses moradores são também um casal, só que um casal já de senhores, que rapidamente ali começam a se aproximar deles, principalmente depois de um acontecimento aí já macabro que ocorre na vida deles, que faz essa história se cruzar, e esses moradores, esses vizinhos acabam se aproximando muito do casal. Esses vizinhos são a Minnie e o Roman. De início, ali, a Rosemary já... Sabe quando não combina muito bem, não existe tanta afinidade? A Rosemary, sem dizer muita coisa, a gente já percebe que fica desconfortável na presença desses vizinhos. Eles são vizinhos, assim, extremamente prestativos, né? Querem forçar aquela intimidade, mas levam isso de uma forma muito intensa, então acabam sendo invasivos, acabam sendo, assim, entrões muitas vezes, então isso incomoda a Rosemary, mas aparentemente não incomoda o marido da Rosemary, o Guy, que logo cria ali realmente uma relação mais íntima com eles, de bastante proximidade, de estar se vendo sempre, conversando, principalmente com o homem, né, o senhor, o Roman. E quanto mais o marido da Rosemary se aproxima desse casal de vizinhos, quanto mais, né, esses vizinhos, entram na vida do Guy e da Rosemary, mais coisas estranhas ali começam a acontecer. Algumas questões, por exemplo, o Guy, ele é um ator que até então, até o momento ali em que eles se mudam para esse apartamento, ele é um ator tentando ganhar vida, que tem trabalhos pequenos, que atua mais no teatro, mas que sonha em fazer sucesso. Aí, depois que eles se mudam para esse apartamento, que eles começam a se aproximar desses vizinhos, a estreitar laços com esses vizinhos, de repente, o Guy consegue um papel muito grande, que é um dos maiores desejos dele, à custa de um acidente do cara anterior que ganhou o papel dele quando eles competiram por essa vaga, por esse papel. Então o cara acaba sofrendo um acidente, ficando cego, e aí a produção escala, né, o Guy no lugar dele. Um amigo de longa data da Rosemary, que também não vai muito com a cara desses vizinhos quando conhece eles, estranha ali alguns comportamentos, algumas atitudes, também, de repente, num dia, entra em coma. Acontece uma coisa, tem um problema de saúde que ninguém consegue explicar muito bem o que aconteceu, entra em coma, vem a falecer alguns meses depois. Então, as coisas começam a ficar estranhas. Rosemary, em um determinado momento, e aí a gente vem de novo pro título do filme, engravida, que é uma das coisas que ela mais deseja na vida dela. Ela quer mesmo ter essa família, ser mãe. Então, em um momento, ela engravida, em circunstâncias também horrorosas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa gravidez, né, esse momento em que ela engravida acontece em condições assustadoras também. E, então, nessa gravidez, coisas também muito estranhas começam a acontecer. Ela começa a sentir muitas dores, dores fora do normal. Os próprios vizinhos, pelo olhar dela, vão ficando cada vez com mais atitudes esquisitas. E aí, algumas coisas vão acontecendo. Rosemary vai recebendo ali algumas dicas, alguns sinais que faz ela entender que tem alguma coisa errada no ar. E depois de estudos, de leituras, né, conforme o filme vai se desenvolvendo, ela percebe que esses vizinhos, na verdade, fazem parte de uma seita satânica, que a gravidez dela tem muito a ver com o pacto que o marido dela fez com essa seita e com aquele que vocês sabem quem, para ter sucesso no trabalho, e ofereceu a Rosemary para conceber um filho de vocês também sabem quem. Aqui a gente tem, como a gente falou lá no início, esse terror muito centrado no psicológico e nesse sobrenatural, né? Sobre essa seita, sobre essa questão do satanismo. Só que, para além disso, o grande feito é que também existe uma segunda onda de horror aqui muito grande. Eu acho que para quem é mulher isso fica ainda mais nítido, ainda mais perceptível durante todo o filme, que é aquele terror causado por uma total misoginia, por uma total e constante e cada vez maior
perda de controle da Rosemary, tanto controle das suas próprias decisões, quanto do seu próprio corpo. A gente tem uma relação entre ela e o marido que é assustadora também. Então, o terror aqui, ele não tá só no sobrenatural, ele tá também nesse formato de perda mesmo de autonomia dessa mulher, de submissão total dessa mulher, e com relação a quase todos os homens que estão presentes nesse filme, principalmente o marido dela, que, olha, é extremamente irritante. Assim, é difícil engolir esse marido da Rosemary nesse filme. O cara, ele comete atrocidades, ele a todo momento, ele desvalida tudo que parte dela, toda decisão que parte dela, até mesmo um corte de cabelo que ela decide mudar por conta própria, ele faz questão de desvalidar aquilo, de dizer que ficou horroroso. Ele decide qual obstetra a Rosemary vai ter acompanhando a gravidez dela e fazendo o parto dela. Ela quer um médico, ele quer outro, e é claro que a decisão dele prevalece. Ele comete abusos seríssimos com a Rosemary, e não são só abusos psicológicos. Então, é um filme que ele sempre tá ali naquelas duas pontas. O horror, que cabe dentro do sobrenatural, da questão da seita e do que movimenta essa seita, de quais são as pretensões dessa seita, e acredito que esse tenha sido o horror mais óbvio, né, de quando o filme foi lançado lá na década de 60, mas assistindo hoje é muito claro pra gente, é muito óbvio pra gente que existe essa outra ponta desse terror, e esse terror ainda mais real, esse terror que está muito mais próximo da gente do que ter vizinhos, né, adoradores do mal, por exemplo. Então, esse terror que tá também nessa perda de controle, em todo esse abuso pelo qual a Rosemary passa, a gente fica muito angustiado em vários momentos desse filme, querendo entrar na tela, pegar a Rosemary, sabe, aconselhar ela, tentar fazer com que ela faça alguma coisa. Não é um filme recomendado para quem está grávida, então mulheres grávidas, eu sugiro que não assistam esse filme, que esperem aí um pouquinho, esperem passar essa fase. Mesmo que goste do gênero terror, que sempre tenha gostado muito, vale esperar um pouquinho. E, como a gente já falou também, é um filme cercado de muitas questões, né? É um filme que tem esse rótulo também de ser um filme amaldiçoado. É um filme cujo diretor é o Roman Polanski, que já começa a polêmica a partir daí. O Roman Polanski é um diretor que carrega aí muitas controvérsias junto com ele, muitas questões também seríssimas, gravíssimas, e que é o diretor que era o marido da Sharon Tate, quando a Sharon Tate foi assassinada. Eu não sei se vocês conhecem aquela história daquela seita que o Charles Manson, ele liderava, e que em 1969 matou de uma forma brutal a Sharon Tate, uma atriz lindíssima de sucesso em Hollywood, quando ela estava grávida, inclusive. E nessa época o marido dela, o pai da criança que também morreu, era o Roman Polanski. E aí já começam as coincidências muito infelizes, muito tristes, porque em 1968 Roman Polanski lançou esse filme sobre uma seita, sobre uma mulher grávida sofrendo na mão de uma seita. E aí, um ano depois, no ano seguinte, a esposa dele, grávida, foi assassinada por uma seita. Temos também o fato de que esse filme ele foi filmado, né, o prédio, né, onde tudo isso acontece, é um prédio que realmente existe, o edifício Dakota, o prédio Dakota, e coincidentemente esse também é o prédio onde o John Lennon foi assassinado. Então existem muitas dessas coisas ali que arrepiam um pouco a gente, né, dessas curiosidades macabras rondando esse filme. Uma outra curiosidade, mas aí uma curiosidade mais geral, mais social, é que esse filme tem um dos maiores efeitos Mandela também do cinema, que é aquela percepção de que muita gente acha que viu uma coisa que na verdade não viu, que na verdade nunca aconteceu. E nesse caso é o filho
da Rosemary. Muitas pessoas juram ter visto, quando assistiram há muito tempo o bebê de Rosemary, no final do filme, o bebê aparecendo, o rosto do bebê aparecendo, mas isso nunca acontece. A gente nunca vê realmente o rosto desse bebê medonho aí da Rosemary. Enfim, o que é certeza aqui, apesar de todas essas grandes questões, é que a gente está diante de um dos melhores, realmente, de fato, filmes de terror já feitos até hoje. Ele é incrível, ele é inteligente, ele ganha a gente também nos detalhes, ele em cada sensação, a gente percebe todo o cuidado com que ele foi produzido, com que ele foi filmado. Então, é um filme que tá muito mais do que indicado aí, é realmente um grande clássico, e não só do gênero, mas um clássico geral pra gente, tá merecidíssimo nessa lista de 1001 filmes pra ver antes de morrer, e eu sempre adoro ver filmes de terror nessa lista, porque é um dos meus gêneros favoritos, então eu fico louca pra ver todos de uma vez. Esse eu já tinha assistido, claro, mas fazia muito tempo, foi muito bom rever, descobrir coisas novas sobre ele. Eu acho que essa é a grande graça desses clássicos também. Eles são tão perspicazes, eles têm uma qualidade tão grande que parece que a cada vez que a gente assiste, a gente observa algo novo, a gente descobre uma coisa nova. Então fica a recomendação aí para você também, para você rever essa grande obra, que também foi baseada numa obra literária, O Bebê de Rosemary. Existe o livro O Bebê de Rosemary, então fica a recomendação tanto do filme quanto do livro, obras maravilhosas, de uma qualidade imensurável. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obrigada por assistir e até o próximo filme.